Você acha que a internet é só uma ferramenta conveniente, um lugar para ver vídeos, mandar mensagens e passar o tempo? Mas a verdade é que, nas últimas 3 décadas, nós conectamos silenciosamente cada sistema vital da nossa civilização a essa única rede. Nós colocamos todos os ovos da humanidade na mesma cesta digital. E se essa cesta caísse? Se o interruptor global fosse desligado hoje, agora, e não voltasse mais, o caos seria instantâneo e absoluto. Não estamos falando de não conseguir pedir um Uber ou ficar sem ver os stories dos amigos. Estamos falando do colapso estrutural da sociedade moderna. Neste vídeo, nós vamos traçar a linha do tempo exata desse apocalipse. Vamos te mostrar o que acontece nas primeiras 24 horas, quando o pânico financeiro começar e você descobrir que o dinheiro que você tem no banco, que hoje são apenas dígitos numa tela, desapareceu porque os sistemas bancários não se comunicam mais. Vamos avançar para a primeira semana, quando as prateleiras dos supermercados ficarem vazias. Sem internet, não há logística moderna. Os caminhões não sabem para onde ir, os pedidos não são feitos e a comida para de chegar às cidades. E vamos olhar para o futuro a longo prazo. O apagão do conhecimento humano, com a perda de acesso a tudo que está na nuvem e o retorno forçado a um mundo analógico e desconectado para o qual ninguém mais está preparado. Isso não é apenas um exercício de imaginação, é um alerta sobre a nossa fragilidade. Esqueça os memes. Se a internet parasse para sempre, a luta seria pela sobrevivência básica. E essa luta começa agora. Nas primeiras horas, a confusão mental. Vamos ser sinceros, nas primeiras horas, ninguém ia entender nada. A gente está tão acostumado com a internet caindo e voltando 10 minutos depois que a primeira reação global não seria pânico, seria irritação. Você ia xingar sua operadora, ia tentar reiniciar o modem pela 5ª vez e ia ficar encarando o celular esperando o ícone do 4G voltar. Mas aí as horas passam e a ficha começa a cair de um jeito assustador. Pensa no seu trabalho hoje. Se você não trabalha braçalmente numa obra ou numa fazenda, eu aposto que 90% do que você faz depende de estar conectado. Sem e-mail, sem Slack, sem Google Drive, sem acesso aos sistemas da empresa na nuvem, os escritórios modernos virariam prédios fantasmas instantaneamente. Ninguém sabe o que fazer, ninguém consegue acessar arquivo nenhum. A produtividade global cai a zero antes do meio-dia. E aí bate o primeiro desespero real, a comunicação. Você tenta ligar para sua família. As redes de telefonia fixa e móvel até funcionam um pouco sem internet, mas elas ficam congestionadas em minutos, porque todo mundo no planeta tenta ligar para alguém ao mesmo tempo. As torres não aguentam. Você está isolado. Você não sabe se sua mãe tá bem, onde o seu filho tá, a ansiedade começa a dominar. À tarde do dia 0, o mundo fica cego. E como você sabe o que tá acontecendo? Você não sabe. Esse é o ponto. A gente esquece que a televisão e o rádio hoje em dia também dependem da espinha dorsal da internet para receber notícias, feeds de agências internacionais, vídeos. Sem isso, os jornais na TV viram um caos de informações desencontradas. Eles não conseguem confirmar nada. O mundo volta para a era do telefone sem fio. O boato do vizinho vira verdade absoluta. A fake news que antes corria no Zap agora corre na boca do povo na fila da padaria. E o pânico se espalha muito mais rápido que a verdade. Ninguém sabe a escala do problema. E isso é gasolina no fogo do medo coletivo. No fim da tarde do dia 0, o colapso do dinheiro. Mas cara, o golpe de misericórdia do primeiro dia, o momento em que a civilização realmente trinca, é quando a gente mexe no bolso. É aí que você percebe a maior fragilidade do mundo moderno. O nosso dinheiro não é real, ele é digital. O seu salário não são notas físicas guardadas num cofre com seu nome. São bits num servidor de banco de dados. Quando a internet morre, esse servidor fica inacessível. Imagina a cena. É fim de tarde, você tá voltando para casa, o GPS não funciona, o trânsito tá um caos porque os semáforos inteligentes pararam de sincronizar, você decide parar no posto para abastecer, na esperança de fugir se precisar. Você enche o tanque. Na hora de pagar, você puxa o cartão de crédito. A maquininha não conecta. Erro de comunicação. Você tenta o débito. Nada. Você tenta o Pix no celular. Morto. O frentista olha para você e diz: só dinheiro vivo, chefe. Você tem dinheiro vivo na carteira agora? O suficiente para encher um tanque e fazer compras para uma semana? Quase ninguém tem. A gente vive numa sociedade que quase aboliu o papel moeda. A noite do dia 0, a corrida aos bancos. A notícia se espalha como pólvora. Os cartões não funcionam. O que acontece a seguir é a cena clássica de todo filme de catástrofe, só que real. A corrida aos bancos. Multidões desesperadas correm aos caixas eletrônicos. Mas adivinha, a máquina precisa de rede para saber se você tem saldo. Ela tá morta. As pessoas começam a se aglomerar nas portas das agências bancárias, quebrando vidros, exigindo sacar suas economias. Só que os bancos físicos não têm nem 10% do dinheiro dos correntistas em notas de papel guardadas no cofre. O sistema bancário funciona na base da confiança digital. Sem o digital, a confiança evapora em segundos. No fim do primeiro dia, você tem bilhões de pessoas no mundo que, tecnicamente, têm dinheiro, mas na prática estão falidas porque não conseguem acessá-lo. O comércio para. Ninguém compra, ninguém vende. A economia global sofre uma parada cardíaca fulminante em menos de 24 horas.
horas e o sol ainda nem nasceu pro dia seguinte. Dia 2 e 3, a morte da logística. Acordamos no dia 2 e aqui a ficha cai de um jeito brutal. A gente percebe que o dinheiro sumir foi só o aperitivo. O prato principal é a comida sumir. Você provavelmente acha que o supermercado do seu bairro tem um estoque gigante nos fundos, tipo um bunker cheio de comida para meses. Não tem. O mercado é reabastecido a cada 24 horas ou 48 horas. Um caminhão chega, descarrega, você compra. É um fluxo contínuo. Esse fluxo depende 100% da internet. Sem rede, o gerente do mercado não consegue fazer o pedido para o centro de distribuição. Mesmo que conseguisse, o centro de distribuição é automatizado por robôs que dependem de servidores da nuvem para saber o qual caixa pegar. Eles estão parados. E o pior, o caminhoneiro, o cara que transporta comida, ele tá parado na estrada. Primeiro porque o GPS morreu e ele não tem mapa de papel. Quem tem mapa de papel em 2025? Segundo porque ele não tem como pagar o diesel no posto. Terceiro e mais assustador, os sistemas de rastreamento das transportadoras travaram. A carga tá lá, trancada eletronicamente no baú e ninguém sabe para onde ela deveria ir. O resultado, toneladas de comida apodrecendo em contêineres nas estradas, enquanto as prateleiras da sua cidade ficam vazias em questão de horas. O supermercado vira campo de batalha. Lá pelo terceiro dia, a civilidade vai pro espaço. Aquela corrida aos bancos que a gente viu no dia 1, agora acontece nos mercados. Mas agora não é gente querendo papel moeda, é gente querendo sobreviver. Os caixas não funcionam. Lembra, não tem leitor de código de barras. O funcionário teria que anotar preço por preço num papel. A fila demora horas. As pessoas na fila estão com fome, com medo e sem informação. E é aí que a compra vira saque. Começa com alguém pegando uma água e saindo sem pagar porque o sistema não funciona e eu tenho sede. Depois vira um grupo invadindo o estoque. A polícia não consegue se comunicar. O rádio deles funciona, mas a central de inteligência, o despacho, as câmeras de segurança da cidade, tudo off. Eles estão cegos. O dono do mercado fecha as portas de metal. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ter que se virar com o que tem na despensa. E vamos ser sinceros, quanto tempo dura a comida que você tem no armário hoje? 3 dias? Uma semana? Dia 4 e 5, a torneira seca e a luz apaga. Se a falta de comida assusta, espera até a gente falar da infraestrutura invisível. Muita gente acha que água e luz são coisas físicas, que funcionam sozinhas. Grande erro. As redes de energia elétrica e as estações de tratamento de água são controladas por sistemas chamados SCADA. Basicamente, computadores que monitoram a pressão dos canos e a voltagem dos fios o tempo todo via internet. Sem essa conexão remota, os engenheiros perdem a visão do sistema. Para evitar uma explosão ou uma sobrecarga que derreta os cabos, os sistemas de segurança entram em modo de defesa e desligam. Primeiro, começam os apagões rotativos, bairros inteiros no escuro. Depois, o blackout total. E aí, meu amigo, vem o golpe fatal, a água. As bombas que empurram a água para o seu prédio precisam de eletricidade e de controle digital. Sem isso, a torneira faz aquele barulho de ar saindo e seca. Agora imagina uma cidade como São Paulo ou Rio de Janeiro sem água corrente por 48 horas. Não é só não ter água para beber. A descarga do banheiro não funciona, o esgoto começa a entupir, o cheiro da cidade muda, a higiene colapsa. Em menos de uma semana, doenças que a gente achava que tinha erradicado, tipo cólera e disenteria, começam a voltar porque o saneamento básico parou. O fim da semana, a lei do mais forte. Chegamos no fim da primeira semana. O cenário é de guerra. Não tem internet, não tem TV, não tem celular. Você não sabe o que o governo tá fazendo. O presidente não consegue fazer um pronunciamento em cadeia nacional, porque as redes de transmissão via satélite caíram. O que sobra são carros de som na rua ou helicópteros jogando panfletos. Voltamos para 1940. Provavelmente seria decretada a lei marcial. O exército na rua para impedir que as pessoas se matem por 1 galão de gasolina ou um pacote de arroz. Mas o exército também tá confuso. Também tá sem comunicação eficiente. As cidades grandes viram ratoeiras. Sem elevador, sem luz, sem água chegando. Quem pode tenta fugir pro interior, pra roça, onde tem poço artesiano e comida na terra. As estradas viram o maior congestionamento da história da humanidade, cheias de carros parados sem gasolina. Em apenas 7 dias, a humanidade desceu do topo da tecnologia pra barbárie total. E o pior, a gente ainda nem falou do que acontece com o conhecimento humano a longo prazo. O que acontece quando os hospitais ficam sem remédio e os presídios sem segurança eletrônica? A parte 4 vai ser feia. O colapso da saúde. A sentença de morte silenciosa. Vamos ser diretos. Se a internet não voltar em 2 semanas, milhões de pessoas morrem. E não é de tiro ou de fome, é de doença tratável. Hoje, um hospital moderno é basicamente um computador gigante com médicos dentro. Os prontuários dos pacientes, na nuvem. Os equipamentos de ressonância, raio-x, monitoramento de UTI, conectados. O estoque de remédios just in time, igual ao supermercado. Sem internet, o médico não sabe seu tipo sanguíneo, não sabe suas alergias e não consegue acessar seu histórico. A medicina volta a ser tentativa e erro, mas o pesadelo real é para quem depende de remédio contínuo. Você tem diabetes e precisa de insulina, a insulina precisa de refrigeração. A luz cai
caiu, lembra? E de transporte constante. A logística morreu. Você faz hemodiálise, as máquinas são eletrônicas. Você precisa de marca-passo, cirurgias complexas. Esquece. Em 15 dias, a gente veria uma mortalidade em massa de idosos e doentes crônicos. Seria uma limpeza demográfica brutal e silenciosa, acontecendo dentro de casas escuras e hospitais paralisados. Segurança pública, a bomba relógio dos presídios. Agora imagina o cenário nas cadeias. O Brasil tem quase 1 milhão de presos. A maioria dos presídios modernos usa trancas eletrônicas, câmeras IP e sistemas automatizados de abertura de celas. Quando a luz acaba, os geradores entram, mas gerador precisa de diesel. E, como a gente viu na parte 3, não tem diesel chegando. Em algum momento, o gerador para. O carcereiro tá lá. Ele não recebe salário, o banco caiu, a família dele tá com fome, ele tá com medo. O que ele faz? Ele vai ficar lá guardando preso no escuro de graça? Não, ele vai embora pra proteger a família dele. Aí sobram duas opções, e as duas são horríveis. Os presos ficam trancados e morrem de fome ou de sede lá dentro, um massacre humanitário, ou eles conseguem arrombar as celas manuais ou as trancas eletrônicas falham aberta e os presos ficam soltos. Um exército de detentos desesperados numa sociedade que já não tem mais lei. A segurança pública deixa de ser chamar a polícia e vira defender a sua própria casa. Voltamos pro Velho Oeste, só que com armas automáticas. Agora, a consequência mais triste a longo prazo é o que a gente chama de Era das Trevas digital. Pensa comigo, onde tá todo o conhecimento da humanidade hoje? Tá em livros? Não. Tá na Wikipedia, no YouTube, em PDFs na nuvem, em servidores do Google. A gente parou de imprimir enciclopédias há 20 anos. Se a internet morre, o Google morre. E se o Google morre, você sabe plantar batata? Você sabe purificar água suja usando carvão e areia? Você sabe consertar um gerador? Você sabe fazer um parto? A nossa geração terceirizou a memória pra nuvem. A gente não sabe fazer as coisas. A gente sabe pesquisar como fazer. Sem a pesquisa, somos a geração mais inútil da história. Livros físicos virariam o item mais valioso do mundo. Bibliotecas seriam saqueadas não por vândalos, mas por engenheiros e médicos tentando reaprender a trabalhar sem computador. A humanidade, tecnicamente, emburrecê-la 100 anos em um mês. Conclusão: o novo mundo. E se a internet nunca mais voltasse? O ser humano é teimoso. A gente não seria extinto, mas a população mundial cairia drasticamente. As megacidades, São Paulo, Nova York, Londres, seriam abandonadas. Elas são insustentáveis sem logística digital. Os sobreviventes migrariam para o campo. Comunidades pequenas, agricultura de subsistência, trocas locais. O rádio amado voltaria a ser o rei da comunicação. O dinheiro voltaria a ser ouro, prata, munição ou comida. A vida seria dura, curta e física. Você trabalharia do nascer ao sol do dia só para ter o que jantar. Não existiria influencer, day trader ou analista de marketing. Só existiriam agricultores, construtores, médicos e soldados. A internet nos deu o mundo na palma da mão, mas cobrou um preço alto. Ela tirou a nossa autonomia. Se ela fosse embora hoje, a pergunta não é quando o Instagram volta. A pergunta é: você teria alguma utilidade nesse novo mundo? Ou você seria apenas mais um arquivo corrompido deixado para trás? E aí, você sobrevive no mundo analógico ou já era para você? Se esse cenário te deixou pensando, se inscreve no canal. Aqui a gente não te dá respostas fáceis, a gente te dá as perguntas certas. Até a próxima, se a internet deixasse.